Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está começando. É muito bom ter a sua companhia. Olha, um criador de ovinos no agreste pernambucano se dedica à raça Santa Inês pela eficiência na produção de carne. Originária do Nordeste brasileiro, a raça é uma das preferidas dos pecuaristas e também dos consumidores. Aqui na fazenda Lagoa dos Cavalos, na zona rural de Gravatá, no Agreste, o rebanho Coroatá é tradição há vários anos. Esses belos animais fazem parte da elite dos ovinos brasileiros. Saudáveis e robustos, são criados normalmente para duas finalidades. A finalidade do Santa Inês sempre é o corte, né? E exposição, mostrar nossos animais com alta qualidade, e a finalidade do Santa Inês é que nem o Nelore, é o corte, é a carne, né? Oferecer para o mercado carne de excelente qualidade. A raça Santa Inês apresenta pelagem bonita e uma morfologia que agrada pela dupla aptidão. Os adultos ultrapassam os 100 quilos de peso. Adriano é tratador experiente e fala sobre o convívio diário com esses animais, mantendo rigorosamente o trato e o manejo. Principalmente quando a gente está diante dos animais que é para exposição. Aí tem um trato bem mais especial. Desde do nascimento até a fase adulta, né? Tem que ter um trato bem específico para eles. 90% do plantel estão sempre embaiados. A alimentação é regrada, tendo em vista que a finalidade é a seleção e reprodução para feiras expositivas. E por falar em alimentação, ela é um dos pilares importantes para a manutenção dos bichos. A partir do momento que a gente consegue ter uma nutrição equilibrada junto com a genética e o manejo, a gente consegue ter resultado animais superiores, que é o que a gente está vendo aqui hoje no rebanho do Aquino. Animais de alta qualidade, animais de elite, animal hoje que tem condição de competir de igual para igual nas melhores exposições do Brasil. A raça Santa Inês foi desenvolvida há cerca de 40 anos na região Nordeste. Através de seleção genética, ao longo dos anos, esses animais foram apresentando características aprimoradas. Hoje, figuram entre os melhores rebanhos de ovinos do Brasil. A estrutura montada aqui é um modelo copiado do exterior. Tem espaço, tem água corrente e alimentação na medida. São 50 animais que compõem o rebanho. As baias são divididas de forma que machos, fêmeas, lactantes juntas aos filhotes e as borregas permaneçam em equilíbrio. Eles são os animais mais dóceis e melhor de tratar, né? Melhor da gente cuidar. Eu gosto muito de trabalhar com a raça de ovino Santa Inês. É um animal que dá menos trabalho para a gente no dia a dia. O bem-estar é indispensável para o resultado final e, por isso, eles são soltos todos os dias no período da manhã para tomar o sol e fazer, digamos, aquela caminhada pelos campos. A raça Santa Inês é uma das mais difundidas e populares para a produção de carne devido à sua alta adaptabilidade ao clima tropical e excelente produtividade. Aqui no rebanho Coroatá, a reprodução é através de monta natural e os borregos são vendidos 4 meses após o nascimento. Em 12 meses, já estão adultos e prontos para continuarem a linhagem que surgiu no Nordeste do Brasil e já ganhou o mundo pelas suas características peculiares. Olha, os preços da manga estão variando no mercado de acordo com a variedade. Enquanto a Tome está mais barata, a Palmer subiu. As cotações da manga Tome caíram após semanas em alta. O movimento é reflexo do aumento no volume da fruta no Vale do São Francisco, tanto em Pernambuco como na Bahia. Levantamentos do Hortifruti Cepea apontam que a variedade teve um recuo de 19%, sendo comercializada a uma média de R$ 2,55 o quilo na semana passada. Enquanto isso, a variedade Palmer, com baixa oferta no mercado, por causa do aumento nos embarques para a Europa, teve valorização de 31%, negociada a R$ 2,91 o quilo na mesma região. Na CEAGESP, a variação do preço foi diferente. A cotação da Palmer subiu 12% e a da Tome segue estável. E com a colheita avançando, os preços do trigo estão em queda.
Combinado à desvalorização do dólar frente ao real e o avanço da colheita da nova safra, principalmente no Paraná, os valores do trigo caíram nos últimos dias. De acordo com o CPEA, enquanto os vendedores estão mais ativos no mercado spot, os compradores seguem retraídos com os estoques abastecidos com cereais importados. Vale lembrar que no início do mês, a Conab reduziu a estimativa de produção de trigo nacional diante da menor área cultivada. A nova projeção indica uma safra de 7,536 milhões de toneladas, uma queda de 4,5% em relação à safra de 2024. Para os pesquisadores do CPEA, mesmo o ligeiro aumento de produtividade de 0,3% não compensa a diminuição da área cultivada esse ano. E olha, após semanas de alta, o preço do etanol hidratado perdeu força. Já o etanol anidro segue com valores firmes. Na semana passada, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou em R$ 2,7813 o litro. O valor representa uma leve desvalorização de 0,06% em comparação à semana anterior. De acordo com dados do CPEA, a queda é resultado da demanda reduzida pelo biocombustível, o que interrompeu 7 semanas consecutivas de alta, e também de pequenas aquisições por parte das distribuidoras de fora do mercado paulista. Do lado vendedor, as negociações estão tímidas, com vendas pontuais. Já o etanol anidro, apesar do volume comercializado também restrito, segue com preços firmes, de acordo com o levantamento do CPEA. A alta na última semana foi de 2,85%, com o indicador CPEA-Esalq fechando a R$ 3,2746 o litro. Dados da SESEX analisados pelo CPEA apontam que, em agosto, o total de etanol embarcado pelo Brasil somou 178,6 milhões de litros, 2,74% a mais que no mês anterior, se caracterizando como um novo recorde. O Núcleo Rural de Taquara, em Planaltina, no Distrito Federal, realizou a Semana do Pimentão. O evento reuniu produtores, técnicos, pesquisadores e a comunidade para divulgar informações sobre a cultura. Eu não sou rica, mas o que eu tenho, a Deus primeiramente, né, foi tudo em horta. Cultivando o pimentão há 42 anos, a Risoneide diz que os desafios na produção são muitos, mas os ganhos são ainda maiores. É muito bom, é muito produtivo o pimentão, tem muita saída, muito bom para vender. A gente vende na Planaltina, na feira, nas terças e nas sextas, né? Que é a feira Pão Forte que tem dos produtores. A diversidade de cores impressiona. Verde, vermelho, amarelo. O pimentão é rico em nutrientes e o sabor é inconfundível. A produção aqui no Núcleo Rural Taquara, em Planaltina, se destaca em todo o Distrito Federal. Cerca de 70% da produção da região é justamente dessa hortaliça. Dos 543 produtores de pimentão do DF, 34 estão localizados nessa região. Em 2024, foram colhidas 13 mil toneladas de pimentão em uma área de 172 hectares, movimentando 67 milhões de reais na economia da capital federal. Para celebrar o cultivo da hortaliça, a Emater realiza a Semana do Pimentão em Planaltina. A programação conta com palestras sobre o manejo sustentável, as novas tecnologias no campo e os desafios da produção. A gente acompanhava os produtores, né, no dia a dia, desde o plantio, da análise de solo antes do plantio, né, que é uma etapa antes do plantio, até a final da lavoura, né, colheita e o fim do ciclo do pimentão. A gente tem essa atividade com os agrônomos no escritório e eles vão conforme as demandas do produtor e conforme a demanda da planta também. Esta produtora diz ter aprendido novas técnicas de controle de pragas com a iniciativa e reforça a importância do acompanhamento técnico para o produtor. Aprendi muito, aprendi até que a doença da raiz do pé, do pimentão, né? A hortaliça no campo, para mim, é tudo de bom. Nasci e me criei na roça. A presença da mulher no campo também é destaque no evento da Emater. A gente tem estimulado essa atividade, né, trazendo palestras sobre empreendedorismo, motivacionais, que ajudam a mulher a entender o seu lugar
na atividade produtiva, né, dentro da propriedade, para que ela possa ser mais independente, ter mais acesso. E a gente nota também como cooperativa, né, a cooperativa relata isso muito, que as mulheres, né, as propriedades onde as mulheres são atuantes, elas têm mais adesão à tecnologia, são propriedades que elas despontam. O cultivo da uva ganha espaço na região sudoeste de Goiás e chama a atenção pela qualidade. A produção já abastece feiras, lanchonetes e até vinícolas. É nesta fazenda de 8 alqueires em Paraúna, na região sudoeste de Goiás, que a família do Onofre cultiva uvas há mais de 24 anos. Aqui é dos irmãos, era nós com meu pai, os irmãos com meu pai, né? Aí meu pai faleceu ano passado, ficou para nós aqui. E nós começamos isso aqui em 2001 e já começou com essa quantidade grande, 8 hectares. São 7 variedades diferentes da fruta: Isabel comum, Isabel precoce, Niágara rosada, Niágara branca, Núbia, Vitória sem semente e BRS Cora. Diferente dos grãos, a uva só precisa ser plantada uma vez. Depois da colheita, são feitas as podas dos ramos para o início de uma nova safra. Geralmente, as podas são feitas entre os meses de fevereiro e maio. Cerca de 5 meses depois, já é possível colher as uvas novamente, ou seja, entre os meses de julho e outubro. Por aqui são colhidas, em média, 16 toneladas de uva por hectare. E a uva é vendida de todas as formas, em natura ou em polpa para suco. O Fábio é feirante em Rio Verde. Começou a comprar as polpas com o Onofre e não parou mais. Eu trabalho na feira com suco e laranja e suco maracujá e de uva. Ofereceram o produto e eu gostei e estou aqui até hoje comprando dele. Gostou tanto das uvas que já está pensando até em vender a fruta em natura. A uva, eu estou entrando com ela no mercado agora para ver se tem saída, mas com certeza vai ter e eu vou continuar com o suco de uva e com a uva. Apesar da região sul ser a maior produtora de uvas do país, principalmente por conta das condições climáticas mais favoráveis no período da colheita, a produção goiana da fruta vem se destacando e tem tudo para decolar nos próximos anos. As parreiras em Goiás estão produzindo frutos de alta qualidade. E hoje, o estado já conta com 4 vinícolas em produção, que fabricam vinhos finos, vinhos de mesa e suco integral. Inclusive, uma dessas vinícolas é sediada em Paraúna. Nós também fornecemos a vinícola, Serra das Galés, que é em Paraúna. Aí nós fornecemos também, vende o restante para eles. Aí aqui vocês vendem a uva de todas as formas que é possível? De todo jeito que a pessoa quiser. Se quiser in natura, nós vende. Se quiser vender, quiser comprar para revender, nós vende. É assim. É isso, o importante é fazer negócio. Olha, com o calor dos últimos dias em diversas regiões do país, os animais estão protagonizando cenas curiosas. Olha, dezenas de búfalos foram flagrados no Rio Pinheiros, em São Paulo, essa semana. De acordo com a dona dos animais, eles fugiram da propriedade em Santo Amaro, na região, nas redondezas, em busca de água e de comida. Essa imagem gerou muita curiosidade por quem passava ali pela marginal. Agora, outro flagrante que vem de Águas Claras, no Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, os termômetros na região registraram 40,1 graus. E esse tamanduá aí procurou água para se refrescar. As imagens foram captadas pelas torres de monitoramento de uma base florestal de uma empresa na cidade. Até os animais estão procurando aí um refresco para esse tempo quente e seco, né? E por falar em tempo quente e seco, depois desses flagrantes a gente vê como fica a previsão então para hoje em todo o Brasil. Nessa quarta, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera e uma área de alta pressão garantem o tempo firme em grande parte dos estados na região sul. No sudeste, a presença de um cavado meteorológico e ventos úmidos marítimos mantém as pancadas de chuva no litoral. No centro-oeste, áreas de instabilidades persistem no Mato Grosso. Na região nordeste, ventos vindos do oceano também favorecem chuvas na faixa litorânea. E no norte, a combinação de calor e umidade continuam sustentando os temporais em vários estados. Na região sul, a nebulosidade fica mais concentrada no litoral gaúcho e em áreas costeiras do Paraná e Santa Catarina. Enquanto no sudeste, o céu fica mais encoberto no litoral do Rio, Espírito Santo e também na zona da Mata Mineira. Nas demais áreas, o sol predomina. No centro-oeste, céu mais carregado, no oeste e noroeste do Mato Grosso.
enquanto nas demais regiões o tempo firme se mantém, além do interior do Nordeste, Tocantins e o Amapá. E no Amazonas, Rondônia, Acre e oeste do Pará, o céu fica mais nublado. No sul, ainda podem ocorrer algumas pancadas isoladas no litoral norte de Santa Catarina, do Paraná e em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Na faixa litorânea e norte do Rio, além do centro-sul e leste de Minas e Espírito Santo, também podem ocorrer algumas pancadas. E em São Paulo, a chuva fica mais restrita no litoral. No centro-oeste, pancadas moderadas a fortes no oeste e noroeste do Mato Grosso, além de chuvas pontuais no sudoeste do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Entre o litoral da Bahia, Alagoas e Pernambuco, as chuvas podem ocorrer de maneira moderada a forte intensidade e alguns chuviscos isolados no Ceará. E no norte, os temporais continuam no Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e sudoeste do Pará. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora em boa parte da região Nordeste, litoral do Sudeste, centro-norte de São Paulo e na faixa leste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Litoral do Ceará, Rio Grande do Norte e entre o Rio e o Espírito Santo, além do litoral gaúcho, as rajadas de vento podem atingir até 70 km por hora. Tempo ainda muito seco em boa parte do interior do Nordeste, Tocantins, Nordeste de Goiás, extremo norte de Minas e na faixa oeste da Bahia, onde os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20%. A partir do dia 18 de setembro, as temperaturas aumentam ainda mais, e o Brasil vai viver uma nova onda de calor na última semana do inverno, que deve durar até pelo menos a próxima segunda, dia 22, onde as madrugadas também ficarão com o tempo mais abafado. Vários estados do interior do Brasil, como Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso, terão temperaturas com 5 graus ou mais acima da média. Boa parte do interior do Nordeste, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, algumas áreas do Paraná, Mato Grosso e Sudeste do Pará, também terão calor intenso, e as temperaturas devem ficar entre 3 a 5 graus acima da média. Em relação às temperaturas para essa quarta-feira, máximas de 27 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo, 30 em Belo Horizonte, 29 em Salvador e Natal, 32 em São Luís, 37 em Palmas e 35 em Cuiabá. A gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas os efeitos do tarifaço norte-americano sobre os produtos brasileiros. E é claro que a taxação está impactando vários setores. O de cafés especiais, por exemplo, registrou uma queda nas exportações para os Estados Unidos de quase 80% em relação ao mesmo mês do ano passado. E quem chega para explicar esses impactos para a gente é o diretor executivo da BSCA, o Vinícius Estrela. Muito bom dia para você, Vinícius. Bom dia, uma satisfação poder estar falando com vocês. A satisfação é nossa, já agradeço e também já começo te perguntando, né? Em agosto, o Brasil embarcou 21.679 sacas de cafés especiais aos norte-americanos. Uma queda, como eu disse, de quase 80% na comparação com o mesmo mês de 2024 e 69,6% em relação a julho deste ano, né? O mês anterior. Essa queda já era meio que esperada, mas tudo isso? Exatamente. Que alguma queda nós teríamos, isso era aguardado pelo mercado, mas não em um volume tão expressivo. E isso nos diz uma informação, de que os compradores estão postergando seus embarques de cafés especiais brasileiros, do Brasil, na expectativa de uma solução negociada. Porque vários sinais estão sendo dados de que o café, de maneira geral, de várias origens, podem entrar em uma isenção. Então, os compradores acabam segurando alguns embarques, postergando esses embarques, o que gera essa queda tão expressiva de quase 80% no volume de embarques no mês de agosto. Quando a gente se refere aos embarques de agosto, esse volume que foi entregue, ele já está com a tarifa de 50% ou ainda foi negociado com a tarifa de 10% que foi anunciada em abril? Bom, existem dois cenários. Um cenário do café que saiu naquela janela, naquela semana da entrada em vigor da ordem executiva, eles podem dar entrada até outubro nos Estados Unidos, ainda com a tarifa de 10%. Mas, por exemplo, os cafés que foram embarcados em setembro, eles
acabam sendo sujeitos à tarifa de 10 mais 40, portanto 50%. De modo geral, alguns compradores tentaram antecipar os embarques naquela janela muito curta que tinha de poucos dias, cerca de uma semana, para que o café saísse do Brasil, o que foi limitado em termos de embarques possíveis, para aproveitar essa janela de entrada em até outubro. Grande parte dos embarques previstos foram renegociados para uma outra data, na expectativa de uma redução de tarifa futura. Bom, a gente já tinha contratos que tinham sido assinados, mas que foram suspensos, cancelados, adiados, como você disse, a pedido dos próprios importadores americanos, já que a taxa sobre os cafés especiais brasileiros está tornando, na verdade, praticamente inviável a realização desses negócios. Como é que estão sendo elaborados os novos contratos? Então, existem 2 cenários. O café especial, ele não segue a dinâmica de cotação em bolsa estrito sensu. Então, vale muito o relacionamento entre o vendedor e o comprador. Nesse sentido, contratos de longo prazo, relacionamentos de longo prazo, alguns produtores brasileiros e exportadores têm mantido a oferta e o preço com uma manutenção do embarque, renegociando alguns custos de armazenagem para garantir os lotes e tudo mais. Mas também existem os cenários em que esses contratos estão ficando em aberto e eles estão sendo renegociados, inclusive sob o ponto de vista de preço. E aí é um cenário em que ele é um pouco mais delicado, porque, em via de regra, o preço do café sobe e não é possível mais praticar os preços do passado nesse cenário de novos contratos. E aí, um efeito prático tem acontecido no bolso do cidadão americano, que é o café na xícara americana se tornando mais caro. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 meses foram 40% de alta, nos últimos de janeiro até julho 21% de alta, e só no mês de agosto o café nos Estados Unidos já alcançou quase 5% de alta, o que é um valor muito expressivo para um cenário de estabilidade de preços como é o cenário no mercado americano. E é interessante a gente observar que o café especial ele já tem um valor diferenciado, né, por conta da qualidade, dos diferenciais. Então, quando a gente soma mais custos nele, o consumidor norte-americano sente e toda a cadeia, porque a gente fala muito claro, olhando aqui para o nosso lado dos produtores, de todo o negócio do café no Brasil, mas o consumidor e os negócios nos Estados Unidos também estão sendo impactados. Sem sombra de dúvida. E o grande risco dessa escalada muito rápida em termos de preço é a mudança do perfil de consumo ou até uma certa redução de consumo. E o Brasil sair dessa posição de principal parceiro de café especial para o mercado americano e a gente perder participação relativa nesse mercado, que foi tão difícil conquistar essa posição ao longo dos anos. O conceito de café especial nasce nos Estados Unidos, o consumidor americano é maduro o suficiente para que no último ano mais de 50% dos consumidores de café terem afirmado em pesquisa para a NCA de que tomaram café especial ao longo do ano. Então, é um consumidor maduro do ponto de vista do consumo de café especial e que reconhece a qualidade da bebida e está disposto a pagar por ela. O grande risco é que essa mudança no perfil de consumo aconteça ou mesmo o consumo de café acabe diminuindo. E um dado importante, o americano bebe mais café do que água engarrafada. Portanto, o café é parte do dia a dia da cultura e de consumo de bebida no dia a dia do americano.
E os Estados Unidos é o principal destino, né, do café especial brasileiro. E aí vale lembrar que no acumulado do ano, o país lidera como, né, como eu disse, como principal destino ainda, mas a posição caiu em agosto, né? Sempre foi líder em agosto por conta dessa redução, dessa retração, caiu para a 6ª posição e os primeiros lugares têm números muito mais avançados. Exato. E isso é delicado, porque foi feito um esforço muito grande de apresentação do perfil do café especial brasileiro para o consumidor americano, e agora, por conta da tarifa, a gente está abrindo uma brecha para que outros perfis de café possam ser apresentados. Mas nós temos a expectativa de que os governos possam sentar, negociar e buscar um acordo em que o café possa sair desse cenário de uma tarifa tão alta, voltar para o cenário de uma tarifa competitiva que possa restabelecer o fluxo de comércio e garantir com que o americano tome o seu café e com o café especial brasileiro e que façamos parte da manhã, da tarde dos americanos, como a gente vem fazendo há mais de 30 anos. Eu queria só passar alguns números que eu falei da exportação em agosto. A Holanda, pouco mais de 62 mil sacas, a Alemanha, 50.400 sacas, Bélgica, quase 47 mil sacas, Itália, quase 40 mil sacas, Suécia, com 29.313 sacas. A gente tem um gráfico que mostra a retração do mercado norte-americano, porque os Estados Unidos importou 21.679 sacas, mas a gente já chegou a exportar mais de 240 mil sacas para os Estados Unidos, é isso? Exato. Tradicionalmente, a gente sempre ficava perto de 100 mil sacas de média mensal, o que totalizava cerca de 2 milhões de sacas ao ano, e se mantido esse ritmo, a gente vai cair bastante a exportação. E, sem sombra de dúvida, um outro dado importante. Hoje, no mercado de café, não existe disponibilidade de oferta de café para fazer essa substituição em torno do café especial brasileiro. Ou seja, o mercado americano ainda é dependente do grão brasileiro. Mas isso pode não ser sustentável ao longo dos próximos anos, o que traz uma ameaça e uma atenção especial para o setor e uma responsabilidade do setor junto ao governo em procurar uma solução definitiva para essa situação que tem colocado dificuldades ao comércio, como bem notado aí pelo gráfico ao longo desses meses. Vinícius, e vários países ficaram isentos, entraram numa lista, vários produtos entraram numa lista de isenção da taxação, como o suco de laranja, por exemplo. Por que o café, que é tão essencial para o mercado norte-americano, ainda não entrou, né? Porque, por enquanto, aquela lista está fechada, digamos assim. Por que o café, de uma maneira geral, e aí quando a gente fala de café especial também, pode ter ficado de fora dessa lista? Então, o café acabou entrando na lista de isenções desde que haja um acordo entre os dois países. Então, a gente tem diante da mesa uma oportunidade ímpar, que é o reconhecimento do governo americano de algumas culturas, alguns produtos que os Estados Unidos não produzem em volume suficiente para dar conta da sua demanda e que eles estão abertos, existe uma possibilidade de isenção, tais quais cacau, o próprio café, mas mediante um acordo entre os dois países. E aí nós não estamos falando em um café ser tarifado a 10%, que é a tarifa recíproca. Nós estamos falando do café ficar isento, 0%. Então, cairia a tarifa de 40% e a tarifa de 10% para o café, para o cacau e outras tantas culturas, reestabelecendo, assim, o comércio na sua plenitude. E é nesse caminho negociado, nessa solução negociada,
que nós estamos apostando e incentivando tanto os importadores americanos quanto mantendo o diálogo com o governo brasileiro para que a gente possa encontrar uma solução prontamente para essa tarifa tão alta que vem impactando severamente a exportação de café especial para o mercado americano. Considerando, então, esse cenário muito otimista, em quanto tempo o mercado deve se reerguer e as exportações devem se normalizar ou voltar a crescer? A gente espera que a retomada dos embarques aconteça nos próximos meses, tá? Até porque o cenário do suprimento de café para o torrador, para o importador americano, é um cenário de estoques muito curtos. Então, no curtíssimo prazo, o importador consegue manipular os seus estoques para diminuir a compra de Brasil e dar mais liquidez para o mercado, evitando uma alta muito grande. Mas nos próximos meses, sem sombra de dúvida, esse ritmo de compra ele vai precisar aumentar para dar conta da necessidade do mercado americano. Evidentemente, não voltar aos níveis pré-tarifa, mas sem sombra de dúvida, a tendência é que ele não siga níveis tão baixos de restrição de demanda como a gente vem percebendo nesses meses. Mas, de toda sorte, esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, ele não é favorável para o brasileiro, para o mercado brasileiro e para o fluxo de comércio, porque coloca uma pressão adicional nos importadores na torrefação americana, assim como concede um cenário de baixa liquidez de comércio, dado que o Brasil é o principal fornecedor e os Estados Unidos o principal consumidor e comprador do grão brasileiro. Bom, Vinícius, eu sou otimista, então a gente fica aguardando o cenário aí mais favorável possível. A gente já vê a negociação acontecendo, já vê muitos pontos, né, aí da cadeia tentando se realinhar, se reajustar. Enquanto isso não acontece, para manter também o mercado aquecido. Eu agradeço muito a sua participação e espero que voltemos em breve com boas notícias. Assim esperamos e agradeço o café que vocês tomaram no dia de hoje e continuem sustentando a demanda no Brasil. É isso. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Muito obrigado. É isso. E que se você não tomou café, agora é hora de tomar um cafezinho, porque o Record News Rural de hoje está se encerrando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima.